Você sente que toda vez que chega o Natal, a virada do ano, vem uma tristeza maior, uma ansiedade, você começa a ficar irritado, angustiado e não entende muito bem o porquê? Saiba que você não está só nisso. A gente dá um nome, inclusive, para isso, que é a benzibrite, ou a síndrome do final do ano, que é um conjunto de sintomas, sentimentos que uma parte da população tem quando chega essa fase de Natal, final do ano. Se você quer entender melhor quais são as causas e como lidar com isso, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. A primeira causa dessas reações é o contraste entre a dor que eu estou sentindo e aquilo que eu vejo ao meu redor. A gente vê muitas pessoas em festa, postando fotos em família, postando foto feliz. Isso faz a gente acreditar que nós somos os únicos que estamos tristes, que estamos mal. A verdade é que as nossas dores emocionais, elas não deixam de existir porque a gente está no final do ano, porque a gente está no nosso aniversário. Na verdade, quando a gente faz essa comparação, mesmo que ela seja ilusória, porque não é porque a gente está vendo as pessoas sorrirem, as pessoas tirando fotos sorrindo, que elas estão vivendo uma vida perfeita. Isso é uma ilusão que a nossa mente cria. Mas quando a gente faz esse contraste, isso faz a gente se afundar ainda mais nas dores, nos sentimentos que a gente está sentindo. Então, essa comparação, ela faz esses problemas que a gente já carregou durante o ano inteiro, eles serem amplificados. A segunda causa é a pressão da felicidade, né? Como se fosse uma obrigação. A gente tem que estar feliz. E quando a gente olha para dentro e a gente vê que a gente não está feliz, a gente se sente culpado com isso, a gente se sente errado com isso. Isso faz a gente se afundar ainda mais nesses sentimentos difíceis. Mas a verdade é que não é porque a gente está no Natal, a gente está no Ano Novo, que a gente vai ser feliz, porque a gente não tem como escolher quando a gente vai ser feliz. E se pressionar para isso tende a trazer mais malefícios do que benefícios. O terceiro motivo é que essa época é um momento onde a gente está mais reflexivo sobre o nosso ano. E aí, se a gente não cumpriu metas, se a gente não alcançou objetivos, se a gente não mudou de vida, se a gente não resolveu um problema, se a gente está num relacionamento ruim, tudo isso tende a vir nesse final de ano. Então, coisas que talvez durante o ano foram ficando embaixo do tapete, quando eu chego nesse final de ano é como se viesse tudo junto. E aí se torna muito estressante, irritante, angustiante lidar com tudo isso. Só que a gente, claro, não vai resolver tudo isso agora no final do ano, né? Então a gente precisa também ter uma paciência com a gente de que a gente não vai, às vezes, cumprir todas as metas, vão ter coisas na nossa vida que às vezes não vão estar legais e que a gente vai, no ano seguinte, buscar melhorar aquilo que é possível. A quarta causa, e talvez a que mais pese para muitas pessoas, é a nostalgia, né? Principalmente no Natal. O Natal é um momento muito nostálgico, onde a gente lembra de outros anos na nossa vida, na infância, na adolescência. A gente lembra das pessoas que a gente conviveu, então a gente pode ter perdido parentes. Então essa nostalgia, ela tende a apertar mais nessa época do ano. Ou então a gente lembra de momentos bons que a gente viveu e que talvez hoje, porque eu estou viajando, porque eu estou morando longe da família, aí eu sinto aquela falta, aquela saudade. Ou então eu lembro, às vezes, até de momentos difíceis na minha vida, de traumas, de problemas familiares que vêm também nessa época. Então essa nostalgia, ela pode ser tanto para o lado bom como para o lado ruim. Ela pode ser tanto para o lado de uma coisa que eu quero que volte, ou lembrando de uma coisa que aconteceu e que eu nunca mais quero voltar para aquele momento da minha vida, mas que ainda vem memórias. Então também é um período que a gente lida muito com essas memórias. E se a gente não olha para essas memórias com cuidado, com acolhimento e busca trabalhar isso, lidar com isso, todo final de ano vão vir as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. É como se no final do ano o tapete ele fosse tirado e tudo que eu deixei embaixo do tapete ele vem à tona. Então o primeiro passo é você entender
que você não tem que resolver tudo hoje, tudo agora. Não é porque tudo isso ficou embaixo do tapete que eu vou ter que resolver tudo agora. Na verdade, esse momento é um momento de eu renovar as minhas energias. E essa é a primeira estratégia, entender que a gente não vai resolver as coisas no Natal. O que aconteceu já foi. Agora a gente tem um novo ciclo que vai vir pela frente. Então você tem que começar acolhendo as suas dores. Entenda que faz parte da vida humana ter dores, ter perdas, ter saudades, ter situações que foram difíceis e que fugir dessas dores, tentar empurrar para longe essas dores, tende a trazer esse efeito. O efeito de todo final de ano ou todo período nostálgico, como por exemplo o aniversário. Muitas pessoas sentem isso que a gente diz da denzibrite do final do ano no aniversário também, porque é um período nostálgico também, um período de reflexão pessoal. Então, quando a gente tenta evitar lidar com essas emoções difíceis, o que acontece é que nesses períodos pontuais, elas podem vir de vez. Então é fundamental você entender que é importante acolher suas emoções, acolher suas dores, acolher a si mesmo. Entender que emoções são apenas alarmes, alarme de coisas que eu preciso dar atenção. Então essa tristeza que você sente, essa angústia que você sente, na verdade são alarmes de que tem coisas na sua vida que talvez estão embaixo do tapete e que em algum momento você vai ter que olhar para isso. Talvez esse não seja o momento agora, se você está vendo esse vídeo na virada do ano. Mas é importante que você busque em algum momento começar do seu jeito, no seu ritmo, se aproximar disso. Se necessário, buscar uma ajuda profissional, buscar uma terapia, para que você acolha essas suas dores. Outra orientação é não se isole. Mesmo que essa seja a sua vontade, não se isole, porque é importante estar com outras pessoas. Claro que às vezes a causa dessa tristeza e dessa ansiedade é porque às vezes você mora longe de todas as pessoas que você ama, longe da sua família, dos seus amigos, e realmente acaba se tornando um momento difícil. Mas se você tem ainda acesso às pessoas perto a você, não se isole. Mesmo que você não queira brincar, mesmo que você não queira fazer todas as coisas que eles fazem, mas às vezes só de estar ali já é um momento interessante. Claro que, desde que aquele contexto não seja um contexto tóxico, não seja um contexto onde você fique se comparando, onde você fique ali sofrendo de alguma forma por estar ali. Mas às vezes a gente tende a se isolar e esse isolamento ele tende a piorar essa tristeza, essa ansiedade. Então, nessa época do ano, se possível, tente estar com as pessoas que você gosta. Outra dica é, crie um ritual que faça sentido para você. E essa dica aqui ela é importante para todos, mas principalmente para as pessoas, por exemplo, que moram sozinhas, para as pessoas que estão longe da família. Às vezes fica aquele vazio, porque a gente não vai ter aquela sem família como tinha antes, vai passar a virada do ano em família como era antes, com aquele monte de pessoas. E realmente, quando a gente se depara com um momento onde a gente está só, é mais difícil. Tende a trazer essa tristeza, essa angústia. Então, crie um ritual para você. Não é porque você não vai ter a sem família que você tem que ficar em casa sem fazer nada. Crie um ritual, busque assistir um filme que você goste. Se possível, busque fazer uma viagem. Ou então, separe um dia para você cozinhar, fazer algo para você com prazer, com cuidado. Isso também é muito importante. Crie um ritual, crie um hobby. Pense em algo que você pode sempre passar toda vez que você estiver só ou que você estiver com vontade de ficar mais só, que você possa fazer esse ritual que faça sentido para você. E a última dica é, se reconstrua sem idealização. Esse período de nostalgia, de reflexão, ele também é importante. A gente precisa entender como é que está a nossa vida, como é que estão os nossos relacionamentos. Como eu falei, nesse momento a gente tende a tirar o tapete e tudo que ficou embaixo dele tende a aumentar, a amplificar no final do ano. Então, busque sim refletir sobre si mesmo, mas entenda que você não vai ter que resolver a sua vida hoje, agora. Entenda o que você quer fazer diferente e aí sim, quando o ano começar, você vai buscar se reconstruir, mas sem idealização, sem comparação, sem ficar querendo ser melhor do que fulano, ciclano ou beltrano. Buscando apenas ser melhor do que você mesmo, buscando fazer algo que faça sentido para você
no seu ritmo, no seu tempo, em algo que seja adequado para você. Porque às vezes o que faz a gente se perder e se angustiar é essa comparação, é essa idealização, achar que as coisas têm que ser de imediato, têm que ser resolvidas agora. Não. Esse é o momento, sim, de refletir, mas entenda que a vida não se resolve em um dia, nem em uma semana. E que você, sim, também pode se reconstruir. Mesmo que o ano que passou talvez não seja um ano tão favorável assim para você, ainda é possível que nesse novo ano você possa colocar em prática os hábitos que você quer, você possa sair de relacionamentos que você deseja e iniciar projetos na sua vida que realmente vão fazer sentido para você.